Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo sempre do horário que vocês estão acessando. Essa é a nossa aula do módulo 4 de Teorias da Personalidade, de Psicologia da Personalidade do curso de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas, e essa aula está sendo ministrada de forma assíncrona, emergencial e à distância. Esse é o módulo 4 da disciplina, portanto é o último módulo que nós vamos ver, né, em dezembro, que também é o nosso último mês de aula, e ele objetiva apresentar para vocês e iniciar um processo de ensino e aprendizagem a respeito do modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, que é o principal modelo na teoria do traço ou dentro da lógica da psicologia das diferenças individuais. Existem outros modelos e, evidentemente, a gente poderia discutir esse modelo com base em evidências psicobiológicas, em evidências adaptativas, educacionais, de saúde, enfim, mas eu vou focar na emergência do modelo e na estrutura dele para que a gente entenda como a personalidade é estruturada quando observada a partir do prisma deste modelo. Começando então, né? O que são os 5 fatores e por que essa teoria se chama, teoria não, porque esse modelo de personalidade se chama modelo dos 5 grandes fatores. O próprio nome diz, ele entende que a personalidade ela é estruturada a partir de 5 grandes dimensões ou 5 traços da personalidade. Então, o traço, como nós já havíamos discutido, é uma característica psicológica que aumenta a probabilidade de ocorrência de determinados pensamentos, ações e sentimentos, né? E aí cada traço vai dizer respeito a um domínio da experiência humana, né? Uma dimensão de articulação que aquela pessoa tem com outras pessoas e consigo mesmo, e com o ambiente, etc. e tal. E como sempre, os traços de personalidade, eles vão ser observados a partir dos critérios de consistência e estabilidade, que são questões que nós já vimos, mas nunca custa repetir. A gente entende que um traço, ele tende a ser estável, né, não é uma obrigação, mas ele tende a se prolongar. Uma característica que você tem, ela é resistente à modificação ao longo do tempo, e ele é consistente entre situações, criando uma espécie de conexão, né? O seu modo de ser em determinados ambientes tende a se reproduzir em outros ambientes. Então, quais seriam esses 5 grandes traços da personalidade? Na literatura, vocês vão encontrar diferentes nomes para o mesmo traço. Aqui nós vamos usar a seguinte nomenclatura: extroversão, neuroticismo, abertura, conscienciosidade e amabilidade. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que significa cada um deles. Mas agora eu queria com vocês pensar um pouquinho de como é que eles chegaram a esse número 5 e a esses nomes. O Allport, né, um dos teóricos históricos da personalidade nesse campo de saber, ou seja, nessa área da psicometria e das diferenças individuais, ele postulou uma ideia que, na verdade, ele não postulou isso sozinho, isso se conecta, a gente tem até alguns registros lá da Grécia Clássica, que isso já era uma metodologia empregada para entender determinados fenômenos comportamentais. Então, ele não é exatamente o pioneiro, mas talvez ele é um dos pioneiros do contemporâneo, do período moderno. A hipótese psicolexical, a palavra fala, né? Psico e léxico. Léxico tem a ver com as palavras, tem a ver com o dicionário. Então você tem 2 postulados básicos dessa hipótese. Ela é uma hipótese porque ela não é provada e ela, enfim, é complexo pensar modos de corroborar essa hipótese. Enfim, o primeiro postulado é o seguinte: toda vez que um comportamento for importante para um grupo social no que diz respeito a diferenciar pessoas, tomar julgamentos e prever o comportamento das pessoas, essa palavra vai ser codificada do ponto de vista da linguagem. Então, quando nós falamos
que fulano é tímido, ciclano é animado, beltrano é descentrado, o outro é focado, não sei quem é diligente. Todas essas palavras, elas são relevantes no nosso cotidiano para a gente não só se comunicar, mas para a gente se comunicar a respeito daquilo que a gente pensa do comportamento do outro e, portanto, como a gente vai pensar o processo de adaptação dessa pessoa, como ela vai se comportar em determinadas situações. Então, esse é o primeiro postulado da hipótese psicolexical, que o comportamento ele é codificado em termos linguísticos. A segunda hipótese, que é derivada dessa primeira, é que se o comportamento das pessoas é representado pela linguagem no cotidiano, a linguagem seria, portanto, o local de análise do comportamento. Se a gente quer entender a estrutura do comportamento, a gente precisa de entender como essa linguagem se estrutura nas relações das pessoas. Então, o que eles fizeram foi o seguinte, na verdade, eles fizeram muitas coisas, e aí eu vou contar um evento que aconteceu, mas ele não foi o único. Eles pegaram, por exemplo, um conjunto de palavras que descreve aspectos socioemocionais humanos, como animado, triste, feliz, centrado, descentrado, entusiasmado, alegre, otimista, pessimista, e por aí vai, uma lista ampla de características, e entregaram para as pessoas, e as pessoas tinham que responder se elas achavam que elas pareciam com aquilo, se elas pareciam um pouco, mas não sempre, e que não tinha nada a ver. Quando eles fizeram essa análise, é uma análise estatística, que a gente chama hoje em dia de análise fatorial, análise de fatores comuns, eles identificaram agrupamentos, é como se elas formassem conjuntos. E esses conjuntos, quando você leu o sentido, daquelas palavras junto, a gente chegou a um nome que é um rótulo ou algo que indexa o conteúdo daquele grupo, Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o fator extroversão ou o traço extroversão, a gente está falando sobre processos de socialização, energia, afetos positivos. Se a gente fala, por exemplo, neuroticismo, a gente está falando sobre afetividades de valência negativa, como, por exemplo, tristeza, raiva, mágoa, rancor, instabilidade, enfim. E por aí vai. Então é bem essa análise. E essa análise ela foi reproduzida em diferentes sistemas linguísticos e culturais. E eles tendem a convergir no sentido de 5 grandes dimensões. Então, do ponto de vista dessa metodologia quantitativa de análises e dessa análise psicolexical, psicométrica, geralmente as pessoas chegam a resultados semelhantes, que são os resultados de 5 grandes dimensões para explicar a nossa porção socioemocional. Lembrando que essa teoria ela embasa a construção de inúmeros testes psicométricos da personalidade. O modelo dos 5 grandes fatores, portanto, ele tem as 5 dimensões e agora a gente vai passar em cada uma delas. Eu vou tentar com vocês mostrar o conceito de como é que ela se estrutura. Então vamos começar com a extroversão. Extroversão é uma dimensão de socialização. Então, como o traço ele não é uma lógica de eu tenho, você não, o quanto você expressa aquele traço. Você pode expressar muito, bem baixinho ou médio, E, assim, na verdade é uma régua, Então, assim, a gente vai se localizar nessa régua onde que é o resultado mais parecido com o nosso modo de ser no cotidiano. Então, por exemplo, só para a gente ter 2 parâmetros, o alto e o baixo. Uma pessoa muito extrovertida, ela tende a ter muitos amigos, fazer amizades com frequência e rápido, ter diferentes grupos de amigos, tende a ser uma pessoa um pouco mais energética, entusiasmada, pode ter uma característica um pouco mais barulhento, enfim, porque fala mais alto, porque gosta de festas, porque quer dançar, e por aí vai. Então ela é uma pessoa com essa característica. Aqui eu estou fazendo um desenho meio prototípico, tá, gente? A gente tem que entender sempre a personalidade como a confluência dos 5 fatores e não de um sozinho. Então eu estou fazendo um esforço didático para passar esse conhecimento
Para passar não, né? Para a gente conseguir se comunicar aqui. E uma pessoa com baixo nível de extroversão, ela não vai ser uma pessoa tímida, ela vai ser uma pessoa sóbria, ela vai ser na dela. Ela vai ser mais... ela tem amigos, mas talvez ela prefira ambientes mais intimistas, uma conversa mais olho no olho. E ela vai ter, talvez, uma experimentação das afetividades positivas de modo mais moderado. Ou seja, a forma como ela sente o entusiasmo, a alegria, etc. Então, ela não vai ser um modo transbordante, assim, que contagiante. Vai ser uma expressão mais introvertida. O traço neuroticismo, ele tende a aglomerar todas aquelas palavras que a gente usa para descrever estados emocionais e socioemocionais de valência negativa, tipo tristeza, ansiedade, raiva, medo, instabilidade, etc. Então, uma pessoa com muito neuroticismo, com uma expressão muito alta do neuroticismo, ela tende a ser atravessada por afetividade negativa no seu cotidiano em diferentes momentos e por diferentes afetos negativos. Então, mau humor, raiva, impulsividade, agressividade, tudo isso está nesse espectro do neuroticismo. Então, pessoas com resultados muito altos em testes de neuroticismo, é esperado que elas se comportem de forma mais instável e intempestiva. Já pessoas com neuroticismo mais baixo, elas experimentam com menos intensidade e frequência sentimentos, pensamentos e fazem condutas, né, expressam comportamentos associados à negatividade. Então, não é que eles são mais, experimentam mais alegria, eles experimentam menos tristeza, menos raiva, menos ansiedade, menos angústia. O traço da amabilidade, que algumas pessoas também, alguns teóricos, alguns livros chamam de cordialidade, ou enfim, outros termos semelhantes, ele explica o quanto uma pessoa, ao entrar em contato com outra pessoa ou outros grupos sociais, é atravessada por sentimentos como compaixão, compreensão, paciência, etc. e tal. Pessoas com baixa amabilidade, elas vão ser mais egocentradas. Pessoas mais com mais amabilidade, amabilísticas, não sei como, amáveis, sei lá, são pessoas mais atravessadas pela lógica da compaixão. A conscienciosidade, em alguns livros eles chamam esse traço de responsabilidade, ou em alguns outros sistemas como autogestão, você vai ter um traço que explica o quanto uma pessoa é autorregulada, focada, precisa, pontual, ou o quanto ela é atrapalhada ou imprecisa, enfim, né? Então, assim, a alta conscienciosidade são pessoas com tendência a ser mais pontual, mais precisa, diligente e focada. Enquanto pessoas com baixa conscienciosidade, elas tendem a ser mais distraídas, imprecisas ou com menor tenacidade. Aqui tem uma coisa importante da gente falar, porque nós moralizamos muito a lógica da conscienciosidade, porque a gente vai ver isso também. Isso é uma crítica. Porque a gente vai ver os elementos de desejabilidade social nesse universo. Mas às vezes uma pessoa com baixa expressão da conscienciosidade, ela não te deixa na mão, ou ela atrasa, ou ela não é pontual, não é porque ela não se importa, mas é porque ela não conseguiu se organizar de maneira a dar tempo, ou ela tem uma tendência a ser não pontual. Então a conscienciosidade não está associada a uma ideia de más intenções, mas a ideia de o quanto você é capaz de regular o seu próprio comportamento, tendo como elemento externo de controle uma meta, né? Eu preciso de entregar o trabalho até dia tal. O quanto você consegue se programar, se organizar e se regular para cumprir essa tarefa nesse período de tempo. E o quinto traço, que é abertura, alguns chamam cultura, outros chamam abertura à experiência, ele é um traço que explica o quanto uma pessoa é capaz de explorar seu ambiente abstrato. Pessoas com alto grau
de abertura geralmente são pessoas com múltiplos interesses estéticos, culturais, mais flexibilidade no que diz respeito a se adaptar a ambientes culturais diversos. São pessoas geralmente com um atravessador mais espiritual, enfim, gostam de formas diferentes e não são muito chegados em rotina. Já pessoas com baixo grau de abertura à experiência são pessoas mais vinculadas a uma lógica tradicional do cotidiano. Então, tendem a experimentar como negativo mudanças na rotina, novas formas de pensar, pensamentos divergentes, né? Manter assim, ao mesmo tempo múltiplos focos, múltiplas visões sobre o mesmo problema, enfim. São pessoas mais fechadas sob uma lógica e os outros são mais abertos a outras possibilidades. Uma outra questão, para a gente poder entender como é que essas características se distribuem, tem uma hipótese na psicologia quantitativa e na psicometria que se chama curva normal ou distribuição normal. Isso é central para a gente poder entender. Eu não tinha dito para vocês que o traço é como uma régua, né? Cada pessoa vai ter um determinado nível, intensidade e frequência de expressão daquela característica psicológica. Entretanto, não é uma distribuição aleatória nas pessoas, cada um tem o seu jeito, né? Se a gente está falando sobre uma régua, a gente está falando sobre norma. E se a gente está falando sobre norma, a gente tem a curva normal. A curva normal é uma curva do sino, né? E é a ideia da média. Então, por exemplo, vamos pensar numa característica física, a altura. Vamos supor, a média de altura do brasileiro, eu acho, do homem brasileiro, é tipo 1,70 m. Eu tenho 1,75 m. Isso significa que eu tenho uma altura mediana, média. Eu estou na média. Eu estou um pouquinho acima dela, mas se a gente for ver, quase todos os homens do Brasil, quase todos assim, uns 60 e poucos % dos homens, têm entre 1,68 m e 1,77 m. Então a maioria das pessoas estão próximas da média. Enquanto mais alto ou mais baixo a pessoa vai ficando, mais rara ela vai se tornando, menos frequente ela é encontrada na população. Por isso que a distribuição é uma curva, né? Quase todo mundo está aqui, então cabe muita gente nesse pedaço. E muito poucas pessoas estão nas extremidades. É pensado, e isso é uma hipótese na medida em que nunca foi encontrado, não é encontrado de modo sistemático, enfim, isso é uma discussão longa que a gente pode ter amanhã na nossa aula síncrona. Ela é toda a lógica do nosso sistema de avaliação quantitativa, não de toda, mas da parte de quantificação da psicologia, né? A ideia é de que a gente vai ter uma média que em tese, também vai ser o valor mais frequente na população e o valor que divide a população no meio. Então, assim, isso é a ideia de que a moda, a média e a mediana, ela se sobrepõem. Está ficando muito estatístico, mas é isso mesmo. A psicologia das diferenças individuais é também baseada na psicometria, que por sua vez é baseada na lógica da distribuição normal. E para a gente ter um entendimento mais profundo sobre essa teoria, a gente precisa de entrar nesses elementos da estatística, de como a estatística é pensada de forma aplicada à psicologia e outras ciências do comportamento. Mas aí, no slide de vocês, tem o desenho da curva normal para vocês entenderem melhor. Tem umas partes de porcentagem que mostra assim, aqui é a média, que seria o ponto médio, e no primeiro desvio padrão a gente teria quase 70% da população, para ser mais preciso, 68,26%. Enquanto mais distante da média, a gente vai ter cada vez um número mais raro de pessoas. Então, por exemplo, quantas pessoas com mais de 2 metros de altura você conhece? Quase ninguém, né? Você vai conhecer uma ou outra pessoa, porque eles são de fato muito raros. Quantos outros homens você conhece que tem 1,70 m, 1,75 m, 1,68 m? Vários, diversos. E essa é a mesma lógica da personalidade. A ideia é que a maioria das pessoas vai ter uma expressão em termos de frequência e intensidade parecidas.
Então as pessoas vão ter um valor médio de extroversão, um valor médio de neuroticismo, e poucas pessoas vão ter um neuroticismo muito extremado ou muito sutil, uma extroversão muito extremada ou pouco sutil, e é assim que a gente pensa a métrica da personalidade. Essa métrica ela é muito importante porque ela está vinculada à lógica funcionalista que embasa toda a teoria da personalidade, mas em particular esses modelos, né? A gente pode entender que sobre essa lógica, o normal na personalidade é igual ao desejável, aquilo que é socialmente desejável, né? Aquilo que gera ajustamento psicossocial, sucesso normativo, entre outras questões desse tema. Então eu vou dar um exemplo. Se nós pegarmos pesquisas, vocês vão ver que pessoas com scores mais altos em conscienciosidade tendem a ter estudado mais anos e ter melhor desempenho na sua vida acadêmica. Isso é desejável, então a gente pensa que a conscienciosidade mais alta é mais desejável do que uma conscienciosidade mais baixa. Outras pesquisas também vão mostrar que pessoas com conscienciosidade mais baixa tendem a entrar com mais frequência em conflito com a lei. E aí a gente fala, então conscienciosidade mais baixa está associada a desfechos negativos do ponto de vista da socialização, ao passo que scores mais altos estão relacionados a desfechos mais positivos. Neuroticismo é a mesma coisa. A gente vai ver que pessoas com scores muito altos de neuroticismo tendem a, por exemplo, a ter mais eventos traumáticos, ter mais depressão, ansiedade ou outros transtornos mentais, ao passo que pessoas com neuroticismo mais baixo estão mais protegidas dessa situação e também entram em menos conflito com outras pessoas. Então a gente tende a pensar que o desejável é ter o neuroticismo mais baixo, mais sob controle. Então assim, isso é um recorte. É claro que uma pessoa neuroticista também experimenta um mundo sob um colorido afetivo diferente. E aí ela também vai ter outras possibilidades de ganho. A gente também tem que pensar que falhar do ponto de vista normativo é uma abertura de possibilidades também. Ela não é somente falha, né? Ela cria uma possibilidade para além da norma. Então, quando a gente interpreta esses dados, a gente tem que interpretá-los de modo mais crítico mesmo, senão a gente cai muito naquela lógica de querer moldar as pessoas de acordo com as expectativas do ambiente e nunca problematizar o ambiente. Né? Nesse sentido, essas teorias das diferenças individuais, elas têm o ambiente quase como um parâmetro fixo de análise. Então a gente vai ver como aquela característica produz no ambiente elementos para o sucesso ou elementos para o insucesso. E nesse espectro aqui existe uma gama de possibilidades de análise da nossa sociologia, da nossa política, dos nossos modos de relação um com o outro, né? E aí eu recomendo, tem aquele outro vídeo que eu falo sobre a ética burguesa e a psicologia das diferenças individuais, que já vai um pouco nessas críticas, então eu não vou me aprofundar muito aqui. Uma coisa que é muito importante dizer é que o modelo dos 5 fatores é atualmente o modelo mais influente na psicologia mainstream sobre personalidade, né, na psicologia mais dominante, e ele tem embasado políticas educacionais, políticas de saúde, e tem uma profusão muito grande de dados sendo produzido a partir dessa perspectiva. Então é um modelo muito relevante para que vocês estudem e tenham uma apropriação tanto profunda quanto crítica do modelo. Pessoal, o modelo é mais simples, então a aula é até aqui mesmo. Como eu disse, a gente tem uma série de dados que pode amplificar muito o entendimento sobre o modelo, mas eu prefiro que isso fique, por exemplo, na nossa discussão síncrona ou através dos textos e dos nossos fóruns. Beijo, até amanhã.